Muito obrigado, professor Suelta. É um prazer, como sempre, participar dos eventos aqui da USP e do IAE. Eu gostaria de começar essa palestra fazendo uma rápida enquete aqui. Qual dos senhores trabalha com aterramento? Qual dos senhores mede resistência de aterramento? Mede equalização de potencial. Passo ou toque? Ok. Diz que na entrada do inferno de Dante tem uma placa que está escrito assim: deixai todas as suas esperanças, ó vós que está entrando aqui. Eu diria, é mais ou menos o tema dessa palestra para vocês, para nós que trabalhamos com aterramento. Espero que eu conte para vocês coisas úteis, diferentes, talvez divertidas, algumas assustadoras, talvez. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa! Então, o tema da nossa palestra é comportamento dinâmico de malhas de aterramento em altas frequências, focando principalmente em proteção contra descargas atmosféricas. Esse aqui sou eu, Proelco é a minha empresa de consultoria, e o Célio, colega de muitos anos no CPQD da Telebrás, e atualmente é colaborador na UFMG. Okay? Então, eu gostaria, os tópicos que nós vamos falar aqui são influência das altas frequências. Que altas frequências que estão associadas? Raios, surtos de manobra, etc. Vamos falar no conceito de comprimento efetivo e sua aplicação para o estudo de malhas. Vamos, em função disso, realçar algumas precauções que são necessárias quando se utiliza medições em 25 kHz e influência do setup no desempenho de malhas de aterramento. Ok? Eu gostaria de começar com uma coisa bem elementar. Todo mundo sabe o que é isso aqui. Isso aqui é um resistor, e aqueles que já passaram dos 30 anos, como eu, sabe código de cores, tá certo? Então, se você for ver aqui em cima eu coloquei o código de cores, eu aprendi isso quando eu tinha 12 anos de idade. Ok? Vai ver que isso daqui é um resistor de 1000 ohms. Tá? Muito bem. E o que significa um resistor de 1000 ohms? Vamos lá. Significa, vamos começar pensando, como é que a gente mede esse resistor? Ok? Então, vamos lá. Opa! Então, nós temos aqui, primeiro eu estou medindo isso em 0 Hz, corrente contínua. Eu estou aplicando cerca de 1 mA nesse resistor. Como ele tem 1000 ohms, o código de cores me diz, está passando 1 mA, o nosso medidor aqui indica 1 volt. 1 volt dividido por 1 mA, 1000 ohms. Fácil, todo mundo, a gente aprende isso na escola e é fácil de entender. Como é que isso funciona? Como é que esses 1000 ohms aparece aqui da origem a 1 volt? A explicação é simples. Quando nós aplicamos a corrente aqui, em volta do resistor se estabelece uma configuração de campo elétrico. No caso aqui tem campo magnético, mas isso está em corrente contínua, 0 Hz, então só interessa o campo elétrico. Esse campo elétrico empurra os elétrons desse fio, tá certo? Numa direção, e do lado de cá, numa outra direção. Então, na realidade, todos esses campos elétricos aqui atuam como se fossem geradores de tensão ligados em série, e a diferença entre o que empurra para cá e empurra para cá é medido com 1 volt. Tá certo? Simples assim. Agora, vamos ver o que acontece se eu mudo a frequência. Em vez de trabalhar com 0 Hz, agora eu estou com 1 MHz. Na prática, eu vou verificar que essa tensão não é mais 1 volt. Vai aparecer alguma coisa como, por exemplo, 3,2 volts. Mas 3,2 dividido por 1 mA vai me dar 3,2 kΩ, mas o resistor é o mesmo. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo por uma razão muito simples. É que eu estou agora fazendo essa medição em 1 MHz. E quando eu estou com corrente variando no tempo, as coisas mudam. E o que é que muda? Muda
que aparece agora um campo magnético variando no tempo. Esse campo magnético atuando nessa área entre os dois fios de medição é como se fosse, digamos assim, um autotransformador e adiciona a diferença de potencial que dava o 1 volt, o 1 volt anterior, eu agora tenho uma componente magnética. Essa componente magnética, então, está associado a duas coisas. A uma variação rápida temporal do sinal e a existência de uma área entre os fios de medição. Ok? Comecem a imaginar o que isso tem a ver com o setup de medição de uma malha de aterramento, que vocês vão ver como isso é importante. Ok? Então, nós temos agora que levar em conta não só a diferença de potencial, mas também uma tensão magnética devido à variação rápida da corrente que eu estou injetando. Por que 1 MHz? Vimos com as palestras anteriores que um raio é tudo menos corrente contínua. Nós temos tempo de subida ali de 1 microsegundo. Na realidade, subsequente negativo, a coisa vai baixar para 0,2, 0,5 microsegundos. Então, na realidade, quando nós formos medir a impedância de uma malha de aterramento, não estamos mais falando de corrente contínua. Pelo menos se nós estamos pensando em proteção contra descarga atmosférica. Ok? Então, agora, bom, tudo bem, mas eu posso fazer alguma coisa para voltar para o meu 1 volt? Eu posso, em princípio eu posso. Eu posso torcer os fios de tal maneira que a área envolvida aqui ela fica muito pequena. Se eu fizer esse truque, o meu Vmag, a tensão de indução magnética, fica praticamente reduzida. Sim, desde que o comprimento total do fio não seja muito grande. Porque se o comprimento total do fio for grande, eu agora excito uma tensão que bate lá, volta aqui, eu acabo criando ondas estacionárias. Ou seja, se esse comprimento total começar a ficar parecido ou maior que 1/20 de comprimento de onda, não adianta eu também eliminar o campo magnético, que também não vai resolver. Isso é um terceiro fenômeno que vai aparecer aqui. Ok? Então, além disso, o que vai acontecer? Efeito das frequências injetadas na malha, de 0 até 10 MHz. Por que 10 MHz? Porque um subsequente negativo tem um espectro de frequência que chega até 10 MHz. Ok? Afeta profundamente a distribuição de corrente no eletrodo. Além disso, tem outros fenômenos, como ionização do solo, vitrificação, processos eletroquímicos, etc., que também podem afetar a medição, mas nós não vamos falar disso por aqui. Ok? Então, agora, eu estou falando de resistor, mas a palestra é sobre aterramento. O que tem resistor a ver com aterramento? Eu diria para vocês que tem bastante. Vamos virar isso aqui, vamos cortar o resistor ao meio, tem aqui os terminais e aqui está a parte resistiva, e agora, com um passe de mágica, a gente transforma o nosso resistor num eletrodo de aterramento. Ou seja, um eletrodo de aterramento é um resistor gigantesco, ok? Muito grande. Nesse resistor, nós vamos injetar uma corrente. Aqui nós temos o eletrodo, que seria a malha de aterramento, e aqui está o material resistivo. Só que tem que agora, quando nós injetamos uma corrente aqui, e essa corrente vai ter uma frequência compatível com aquilo que eu quero determinar, o comportamento da malha, vai se encher aqui na região de campo magnético. E isso vai afetar profundamente a nossa medição. Onde queremos medir impedância, essa impedância, portanto, vai acabar sendo o quê? Opa, me perdoei. A diferença de potencial, a parte magnética e mais efeitos da instalação. Então, quando nós vamos fazer medição do comportamento de uma malha de aterramento, para ver surtos de manobra, para ver como é que ela funciona quando recebe um raio, eu tenho que levar em conta tudo isso. Não é simplesmente considerar que eu estou fazendo uma medição em corrente contínua ou baixa frequência. Ok? Em função disso, se nós temos aqui uma malha de aterramento de uma subestação, se o raio cair aqui, ou se ele cair aqui, ou um surto de manobra aqui, o comportamento da malha vai modificar radicalmente.
principalmente porque esses fenômenos todos envolvem alta frequência. Ok? Então, agora, assim sendo, onde que eu devo injetar a corrente para medir uma malha? Eu injeto aqui ou injeto aqui? Onde que eu meço a tensão? A partir de que ponto que eu vou medir a tensão? A partir desse ponto ou a partir desse ponto? E aí tem que levar em conta toda a configuração real, e a resposta é um solene sim. Porque, no caso de alta frequência, se eu quero caracterizar uma malha de aterramento para alta frequência, surtos de manobra ou raios, ok? Eu tenho que levar em conta o comportamento dinâmico da malha. E isso vai dizer que, se eu injetar corrente aqui e medir aqui uma coisa, se eu medir no outro lugar, é o que nós vamos ver, fica totalmente diferente. Ok? Por exemplo, vamos considerar aqui uma pequena malha de 50 por 50 metros, enterrado 50 centímetros abaixo da superfície, e um solo de 100 ohmmetro com constante de elétrica de 10. Ok? Estou injetando 1 ampere bem no centro. Como é que fica a distribuição de potencial nos condutores em 25 Hz? Ok. É praticamente uma equalização de potencial. Maravilha. É o que a gente, em geral, quer. Fazemos uma malha de aterramento para ter uma superfície equipotencial. Mas, se você injetar 2 MHz, e não existe raio de 25 Hz, os raios começam em muitos centenas de kHz e vão até 10 MHz. Aí a coisa muda. Em 2 MHz, a distribuição de potencial nessa malha é essa que vocês estão vendo aqui. Em vez de ter aquela tensãozinha de 1 volt, nós agora temos nesse ponto aqui 14 volts. E nessa região aqui, praticamente zero. Cadê a equalização de potencial? Não existe. É ilusão pensar em equalização de potencial de uma malha de aterramento em alta frequência. Ok? Se ao invés de injetar no centro, eu injetar aqui no canto, a situação piora mais ainda. 2 MHz, a mesma corrente injetada, e agora, nesse ponto, eu tenho 23 volts e praticamente zero no restante da malha. É isto que, de fato, fisicamente acontece. Ok? Incidentalmente, como é que isso daqui foi calculado? Através de um programa chamado TragSys, que você pode comprar na rede. Ok? Muito bom. Então, agora vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Vamos lá. O que acontece é que um eletrodo de aterramento, como esse que está enterrado aqui, ele, na realidade, é uma combinação de 2 coisas. Na realidade, de 3, mas a terceira eu vou ignorar temporariamente. O próprio fio, ele é uma bobina. Um pedaço de fio, simplesmente solto no espaço, um pedaço de fio como esse, ele tem uma indutância intrínseca da ordem de 1,5 microhenry por cada metro. Ok? Em 60 Hz, isso é totalmente desprezível. No megahertz, isso começa a pegar. Como se isso não bastasse, nós temos aqui, que é o objetivo da malha, esse contato do eletrodo com o solo, são essas condutâncias que tem para cá. Só que tem que, em alta frequência, a bobina impede que tenha uma distribuição efetiva de corrente, de modo que o comprimento efetivo dessa malha fica muito menor do que o comprimento físico em alta frequência. Ok? A distribuição de corrente, portanto, é como se o restante desse eletrodo não existisse. Ok? E agora vem, como é que o restante do eletrodo... como é que eu vou calcular isso? Eu vou contar o segredinho para vocês, mas daqui a pouquinho. Em baixa frequência, o efeito da indutância distribuída desaparece e esses resistores se tornam em paralelo, o que seja que o comprimento efetivo se torna o comprimento físico. Ok? Muito bom. E agora vem, mas como é que eu vou avaliar o L efetivo de um eletrodo? Então, tem um trabalho de um tal de Panicali mais os colegas, que em 2008... no ICLP, International Conference on Lightning Protection, apresentaram um trabalho que facilita bem você saber o comprimento físico de um eletrodo de aterramento. Ok? E é essa curvinha que está aqui. Quais são os parâmetros dessa curva? Aqui tem a frequência, é a frequência que eu estou injetando, e eu tenho 3 tipos de solo. Um solo bastante bom, 100 ohmmetro, outro médio, 500 ohmmetro, e 2.000 ohmmetro. Vamos supor que eu tenho um eletrodo originalmente de 200 metros enterrados aqui.
Em baixa frequência, o que é baixa frequência no caso? 100 Hz, por exemplo, o comprimento efetivo é igual ao comprimento físico, 100, 200 metros, ok? Na medida que a frequência sobe, o que vai acontecer? Esse comprimento efetivo cada vez mais se reduz. Por exemplo, se eu tenho aqui um solo de 100 ohmmetro, injeto 100 kHz, o comprimento efetivo é apenas 10 metros. 180 metros desse cabo simplesmente não serve para nada para esta frequência, evidentemente. Então, quando você injeta alta frequência, surtos, o que vai aparecer? Na parte rápida, ele vai enxergar não 200 metros, vai enxergar 10 metros. Ou seja, a impedância impulsiva desse eletrodo vai ser, no caso, 20 vezes maior do que aquilo que você imaginaria se tivesse o eletrodo completo. Ok? À medida que o eletrodo está num solo mais resistivo, no caso, o efeito de redução do L efetivo é um pouco menor. Em particular, para solos acima de 2.000 metros, quando se aumenta a frequência, começa a aparecer um efeito capacitivo, mas nós nem vamos tratar disso por aqui. Ok? Então, agora, se você tem uma malha, injeta um impulso, por exemplo, um raio, que os meus colegas aqui falaram com detalhes sobre os impulsos, primeira descarga, subsequente, etc., você injeta isso aqui, essa parte rápida do raio não vai enxergar a malha, vai enxergar apenas um pedaço da malha delimitado pelo comprimento efetivo. Ok? Se você injetar aqui, ele enxerga essa parte. Se você injetar aqui, e se você injetar no canto, ou seja, é como se o restante da malha, durante esse período rápido, não existisse. Ok? Tá certo? E é isso que surtos de manobra, etc., é assim que eles vão ver a malha. Usar softwares de baixa frequência. Quando você, então, elimina o resto da malha, isso aqui, com uma boa aproximação, você pode agora utilizar algum desses softwares que a gente, não sei, vou citar um aqui, Tecate, que é um dos bastante comuns, mas entrando com uma geometria reduzida conforme isso, e isso vai te dar uma boa ideia do comportamento dessa malha em alta frequência. Ok? Agora vamos associar isso ao estudo de raios. Como é que um raio incidente vai se comportar? Ora, nós temos aqui, conforme os colegas já falaram, uma descarga típica, tem uma parte rápida, tem um T1 aqui que é pequenininho. Digamos, pequenininho significa, vai de 0,2 microsegundos até 10, 15 microsegundos. E depois uma parte lenta que, sei lá, 10, 30, 100, 200 microsegundos. É uma parte lenta. Essa parte rápida, portanto, é uma variação rápida. A malha vai se comportar com uma alta frequência, ressaltando efeitos indutivos que vão dar origem a centelhamentos e ressonâncias. Depois desse pico aqui, nós entramos numa fase de decaimento mais lento, temos uma variação lenta, frequências mais baixas, dissipação de energia, aquecimento e esforços mecânicos. Ok? Então, agora, se nós olharmos, essas frequências são as frequências típicas do início de um impulso positivo, uma primeira descarga negativa ou uma subsequente negativa. Uma subsequente negativa, portanto, nós estamos aqui com 1, 2, 3,5 MHz. Uma primeira negativa, nós estamos aqui por volta de 1 MHz, e a subida de um positivo é mais lenta, 100 kHz. Repare o seguinte, então, como é que a malha vai responder nessa parte inicial da descarga? Vai responder de uma forma bastante limitada, tá certo? Na subida, a malha vai enxergar apenas o L efetivo correspondente. Na medida que você evolui para a parte seguinte, que é mais lenta, aí sim o comprimento efetivo aumenta e ele parte, no final da descarga, a enxergar o eletrodo no seu tamanho físico. Quem tiver interesse, ICLP, International Conference on Lightning Protection, de 2008, vocês podem fazer o download desse arquivo. Aqui é um exemplo do comportamento de uma malha. Essa malha tem 60 por 60,
estou injetando aqui bem no centro 1 kA, tá certo? Um impulso que sobe com 1,2 microsegundos e o tempo médio de decaimento de 50 microsegundos. Então, entre a metade da subida e a metade da descida, 50 microsegundos. O que nós estamos vendo aqui são 4 fotografias, digamos assim, da distribuição de potencial nessa malha, nesses 4 instantes. O tempo de subida é 1,2 microsegundos. 0,1 microsegundo, eu estou começando a subir. Estou bem no iniciozinho. Até onde chegou a energia, a carga dissipada aqui? Está bem aqui no meio. Meio microsegundo, já estou praticamente na metade da subida. Não tenho ideia de qual é o tamanho da malha, ok? 1 microsegundo, já estou no pico. Agora que ele está começando a chegar na borda da malha, ok? 10 microsegundos, então, olha, já passou um monte de coisa, o avião já aterrissou, já explodiu, né? Aí você tem equalização de potencial, ok? Então, esquece equalização de potencial para surtos rápidos. Surtos rápidos seriam raios transitórios de manobra, principalmente, ok? Que são coisas de alta frequência, ok? Agora, vamos lá. Então, agora vamos pegar a parte prática disso. Eu quero medir uma subestação que está conectada, o aterramento dela está conectada com várias coisas. Bom, então, se eu injetar corrente, parte da corrente vai fluir por esses outros cabos. Aí alguém teve uma ideia, que em princípio é uma ideia inteligente, brilhante, falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou injetar alta frequência, porque injetando alta frequência, a indutância, o tal do 1,5 microhenry por metro que eu falei, vai impedir da corrente, vai ficar a corrente só na malha. Então, por alguma razão, chegou-se aqui no 25 kHz. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma malha. Essa malha está ligada externamente aqui, está ligada externamente aqui, e eu quero medir essa malha, vamos supor que o nominal dela seja 2 ohms, em baixa frequência. E eu quero medir isso aqui. Mas como ela está ligada aqui, ou eu falo para o meu cliente, eu vou cortar isso aqui, cortar aqui, ele vai falar, não vai cortar, eu falo, eu vou cortar, ele fala, não vai cortar, e aí fica aquele impasse. Eu falo, vamos fazer o seguinte, esse cabo aqui tem cerca de 100 metros, esse tem 100 metros, por exemplo, e que com isso, vamos lá, a reatância desses cabos de 100 metros, em 25 kHz, cada um deles é da ordem de J24 ohms, reatância indutiva, ok? Ora, se essa malha aqui tem 2 ohms, se eu ponho J24 para cá, J24 para lá, eu tenho em paralelo, dá 12. 12 em paralelo com 2, em vez de 2, eu vou ter um pequeno erro, vai para 1,94. Será que é isso que vai acontecer? Vamos ver. O que vai acontecer é o seguinte, aqui está o eletrodo e a distribuição de potencial do eletrodo em 25 Hz. O comprimento efetivo, se nós entrarmos naquele gráfico que nós mostrei para vocês anteriormente, o comprimento efetivo para esse solo de 100 ohmmetros é 1000 ohms, 1000 metros, me perdoe. Só que tem que em 25 kHz, é só entrar naquela curvinha, vocês vão ver que o L efetivo dele é 25. Ora, essa malha tem 50 por 50, então se eu injetar alguma coisa aqui, a distribuição de potencial na superfície vai ser alguma coisa como essa que está aqui. Ok? Então, a utilização do 25 kHz, nós vamos ver, está fundamentalmente relacionado com 2 coisas, o tamanho da malha e a resistividade do solo. Solos de alta resistividade vão fazer com que o L efetivo diminua muito e nós vamos ver a consequência disso. Ou seja, se você pegar essa tal malha, aplicar 25 Hz, essa é a distribuição de potencial e esse daqui é o potencial que você gostaria de medir. Agora, quando se aplica 25 kHz, acontece 2 coisas. Aqui dá cerca de 3, portanto, 300% de erro. E aqui dá muito menos que isso daqui. Então, aí você pergunta para o seu cliente, você quer que dê quanto? Né? Aí você escolhe, você ajusta, né? E está tudo resolvido. Tá certo? Em alguns casos reais, a diferença ultrapassa reais. Comparação entre medição feita em 25 kHz e medição feita em baixa frequência. 500%. Ok? Muito bom.
Então, aqui, resumindo essa história, se eu tenho um solo que tem uma condutividade grande, medindo em baixa frequência, isso aqui é o que eu quero medir. Isso é o que acontece em 25 kHz. Você escolhe, aquela é rejeitada, aquela passa com louvor. Está errado os dois. Agora, qual é o comportamento dessa malha em alta frequência? 2 MHz? É pior ainda, é 23 volts que vai aparecer aqui. Ok? Muito bom. Então, eu coloquei aqui esse gráfico, que é uma forma assim, rapidinha, simples, da gente poder ter uma estimativa de que condições que eu posso utilizar o 25 kHz. Ok? Então, a ideia é a seguinte, eu tenho 3 tipos de solo, 100 ohmmetros, 500 e 2000 ohmmetros. Entre o ponto de injeção, que vai ser aqui no centro, e a borda, o ponto mais afastado da sua malha, se você quiser usar 25 kHz, ele tem que estar dentro desse círculo. Se o solo for esse outro, de 500, ele tem que estar dentro desse círculo. Se o solo for 2.000 ohmmetros, ele tem que estar dentro desse círculo. E se você fizer com a malha, que digamos, está aqui, ela vem para cá, e você usa 25 kHz, prepare-se para besteira, porque vai dar besteira. Ok? E isso eu estou falando de comparações entre uma infinidade de vezes que eu calculei esse negócio e medições feitas com muito rigor e o resultado 300, 400, 500% de erro. Okay? Finalmente, vamos ver um exemplo no qual foram levados em conta os efeitos do acoplamento e propagação na fiação do setup, que, na realidade, nós vamos reparar aqui que, ao fazer a medição, onde passam os cabos de medição é tão importante quanto o restante. Não é só questão de o afastamento do ponto de retorno, nada. Por onde estão passando os cabos fica muito importante. E para calcular a impedância e as tensões que atuam na instalação, particularmente em altas frequências. Nós vamos ver resultados em 25 Hz e 2 MHz. Para 25 kHz, nós já vimos os cuidados que a gente tem que ter. Então, agora, vamos entrar um pouquinho na física para poder entender como é que isso aqui está funcionando. Eu tenho aqui uma malha, tenho aqui o solo, tenho aqui o voltímetro, que é praticamente uma impedância muito alta, e aqui tem um eletrodo a terra distante, está certo? Eu injeto uma corrente conhecida e essa corrente se difunde no solo. Como o solo tem condutividade finita, dá origem a um campo elétrico horizontal. Esse campo se propaga até o fio que está, ou não sei, ou deitado em cima do solo, ou um pouco para cima, tá certo? Esse campo elétrico, conforme nós falamos no início da palestra, acelera os elétrons aqui. Cada geradorzinho desse agora gera uma onda que fica, vai para frente ou vai para trás aqui, tá certo? No final, você tem cada campo elétrico aqui vai fazer esse tipo de coisa, resultando que você tem agora, o que você vai medir aqui é o efeito global disso daqui. Não é simplesmente a integral do campo elétrico, a tensão calculada aqui. Você tem que levar em conta o efeito do setup de medição. E isso vai fazer uma diferença muito grande. A impedância da malha, então, é a tensão que você vai medir aqui dividido pela corrente, tá certo? Só que tem que agora, essa tensão da malha é a diferença de potencial, o campo magnético e mais o setup de medição. Ok? Vamos lá? Então, dependendo desse comprimento aqui, você pode ter ondas estacionárias aqui, tá certo? Muito bom. A impedância, então, que você mede é esse conjunto de coisas, não é simplesmente a diferença de potencial. A diferença de potencial é uma parcela que em baixa frequência é a dominante, em alta frequência não é. Tá certo? Você também, às vezes, está interessado em saber, não é a impedância da malha, seria a impedância de transferência. Você injeta uma corrente, quer saber a tensão que vai estourar o transformador que está lá distante. E isso é diferente, tá certo? Então, na medida que você agora quer medir essa relação entre esta tensão e a corrente que você injeta, você tem o que a gente vai chamar de Z de transferência. Ok? Então, agora vamos ver algum exemplo aqui rapidinho. Temos uma malha de 50 por 50, fio de 7 milímetros, profundidade de meio metro, nesse solo de 100 ohmmetros, com epsilon de 10. Tá certo? Nós vamos agora analisar as medições feitas nessas duas trajetórias. Praticamente tem 400 metros aqui, 400 metros aqui, ok?
E numa situação eu injeto a corrente aqui e meço aqui. Na outra eu injeto aqui e meço nesse ponto que está aqui. Ok? Então agora temos aqui em 25 Hz, tá certo? O comprimento efetivo é 1000 metros. Independe do ponto de excitação, tá certo? O comprimento de onda de 25 kHz são 12 quilômetros. Então, esses 370 metros da trajetória de medição não vai aparecer onda estacionária. Conclusão disso daqui, trajetórias medida em 25 Hz. Na trajetória A, está aqui, deu 0,92 com uma fase ridícula aqui. Trajetória B, 0,94. O valor é 0,93. Então, acho que está bom, né? Tá certo? 25 Hz. Trajetória A, impedância de transferência. Como nós estamos falando em 25 Hz, a impedância de transferência praticamente deu igual. Ok? Agora, vamos comparar medições em 25 Hz com 25 kHz. Ok? 25 kHz. Trajetória A, 1,57. Trajetória B, 3,20. Se nós fizermos uma comparação, em primeiro lugar, vai depender da trajetória. Estou fazendo em 25 kHz. Tá certo? Depende da trajetória. Segundo, daqui para cá, esse é um valor bom. Esse daqui, 1,7 de erro. Dependendo da trajetória que eu escolho, 340% de erro que tem aqui. Okay? Então, medição em 25 kHz pode fazer? Pode, desde que você esteja dentro das condições de validade. Fora disso, você está se enganando e está enganando o seu cliente. Ok? Tá certo? Finalmente, o último tópico dessa primeira parte é transitórios rápidos. Então, aqui, por exemplo, tem um transitório de manobra medido numa subestação. Tempo em microsegundo, 2 microsegundos, 4 microsegundos. Se você pegar esse guia de compatibilidade eletromagnética do SIGRE, eu até recomendo que todo mundo compre isso aqui, que é espetacular. É o manual número 124, tá certo? Dezembro de 97. Ele vai dizer que as frequências, isso foi tirado desse manual. Então, uma subestação convencional, você tem oscilações aqui de 1 MHz, coisa desse tipo. Se você tiver com uma subestação isolada a gás, as frequências de oscilação de manobra e transição chegam a 10 MHz. Então, a malha de aterramento vai estar submetida a 10 MHz, não é 60 Hz, ok? Tá certo? Então, medições em alta frequência, 2 MHz. Agora está aqui a trajetória A, a trajetória B. Ora, em 2 MHz, o comprimento de onda é 150 metros. Tá certo? Se eu tenho aqui 370 metros, que eu falei que é o comprimento aqui, você repara que isso aqui já vai dar onda estacionária. Tá certo? O comprimento efetivo desse eletrodo em 2 MHz, em 100 ohmmetros, é 1,7 metros. Não adianta você ter 50 metros aqui, a onda vai enxergar 2 metros para lá, 2 metros para cá. É isso que vai acontecer, tá certo? O que vai acontecer? Segundo a trajetória a impedância da malha, que era 0,93, o surto de manobra vai enxergar alguma coisa desse tipo, cerca de 26 ohms, tá certo? Aqui é para a trajetória inteira, aqui eu reduzi um pouquinho a trajetória, fiz 2/3 da trajetória. Trajetória B, a mesma coisa, 24 e alguma coisa como 24 aqui. A impedância de transferência, minha gente, que antes em baixa frequência dava tudo igual, olha aqui o quanto foi parar. Isso daqui é para você calcular a tensão que vai aparecer no transformador distante. 93 ohms, tá certo? E se você modificar um pouquinho o comprimento, vai para 8. Vai para 8, vai para 98. Então o negócio, o efeito de onda estacionária ali é terrível. A mesma coisa na trajetória B, que a gente vê essas variações terríveis, tá certo? O que nós temos, então, aqui? Efeito de ondas estacionárias. Conclusão, impedância para surtos rápidos, muito maior que para baixa frequência e altamente dependente da trajetória de medição. Ok? Enfim, chegamos às conclusões. Comprimento efetivo. Permite estimar a impedância de geometrias complexas em altas frequências usando software de baixa frequência. Aqui está uma referência aí, CLP 2008. Medições em 25 kHz.
não substituem medições em alta frequência. Não adianta você medir em 25 e querer saber como é que ele vai se comportar em 1 MHz, porque não vai. Ok? Isso é ilusão. Tá certo? Segundo, verificar se o comprimento efetivo cobre todo o eletrodo a partir do ponto de injeção de corrente. Aqueles 3 círculos que eu mostrei para vocês, tá certo? Opa! Quando válidas, permite estimar parâmetros em baixa frequência, potencial de toque, mas se você não estiver dentro dessa condição de validade, você está se enganando. Ou enganando alguém. Ok? Medições, modelagem completas em alta frequência, necessário para avaliar o efeito de surtos e fenômenos de altas frequências. Se possível, testar em todos os possíveis pontos de injeção de corrente espúria. Porque injetar no centro é uma coisa, injetar num canto, na borda é outra, injetar no canto é outra. Tá certo? Idem com relação à localização das vítimas. Setup deve ser o mais próximo possível da situação real. Comprimento de trajetória dos cabos influi nos resultados. Então, não erra aqui demais. Bom, desculpe um pouco da velocidade, mas é que tem a segunda parte, vocês vão ter que me aguentar aqui por mais um pouquinho de tempo. Ok? Aumentei a frequência, então coube, né? Tem ainda 20 minutos.